Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Fundamentos da Administração. Hoje veremos os capítulos 10, 11, 12, 13, 14 e 15 do caderno de estudos de vocês. Por favor, se lembrem de estar em condições de fazer anotações durante a aula, para que nenhuma dúvida ou observação deixe de ser registrada, ok? Vamos iniciar a aula de hoje falando um pouco sobre o ambiente interno das empresas. Esse ambiente inclui todas as partes que estão no controle direto da gestão, como produtos ou serviços, colaboradores, recursos materiais e outros. Para definir suas diretrizes, as empresas necessitam antes estabelecer qual é o seu negócio. Pode ser uma organização que produz produtos ou serviços, mas a definição do negócio como ponto inicial será fundamental. Mas o que é negócio de uma empresa? Definir o negócio significa estabelecer quais benefícios a empresa pretende gerar para seus clientes, o que ela oferece. Vamos ver um exemplo. Podemos citar como exemplo a empresa Nokia. O seu negócio pode ser definido como uma empresa de celulares, porque esse é o produto que ela oferece aos seus clientes. Mas a definição de negócio de uma empresa não deve ser tão restrita ou tão simplificada. Ela deve ser mais ampla. Então, uma melhor definição de negócio da Nokia seria conectar pessoas. Isso envolve muito mais do que produzir e vender celulares, porque inclui qualquer serviço ou produto que possa oferecer algum mecanismo que favoreça ou proporcione a proximidade entre as pessoas. Essa definição mais ampla de negócio da Nokia, que é demonstrada por conectar pessoas e não simplesmente ser uma empresa de celulares, nos mostra que a empresa estava à frente do seu negócio quando pensou que celulares não se restringiam à comunicação entre pessoas por meio de telefones móveis, mas que envolvia qualquer tipo de conexão, mesmo que não seja por voz. Hoje podemos ver isso na prática, pois os aparelhos são mini-computadores nas mãos dos usuários e não simplesmente celulares que permitem comunicação oral por meio de ligações telefônicas. A partir da definição de negócio da empresa, é possível estabelecer as diretrizes internas, que devem sempre estar de acordo com o negócio. Alguns elementos fazem parte da identidade da empresa e devem ser definidos e conhecidos por todas as partes, tanto internas como externas. Esses elementos são a visão, a missão e os valores. Iremos conhecer o que representa cada um desses elementos. A missão organizacional deve demonstrar o motivo da existência da empresa. Para que determinada empresa existe? É muito importante que a missão seja comunicada e esteja clara a todos os envolvidos, para que cada um trabalhe em busca dela, seja em seu trabalho individual ou em equipe. A missão, então, deve dar uma direção às estratégias que serão assumidas pela empresa e a todas as decisões que serão tomadas. A missão fala muito do que é a empresa e dos motivos pelo qual ela foi criada. Ela mostra basicamente o propósito da organização, o que ela é, onde quer chegar, para quem ela trabalha e existe e o motivo disso. Ao determinar a missão da empresa, ela estará mostrando para os seus clientes e parceiros o que é e o que pretende fazer durante sua jornada. A missão deve orientar os objetivos financeiros, humanos e sociais da organização. É importante que a empresa tenha uma missão clara, senão podem surgir problemas internos como falta de alinhamento na objetividade da equipe e também problemas externos, como o cliente não saber ao certo qual o propósito da empresa no mercado. Para definir a sua missão, a organização deve responder a algumas perguntas como: qual é o negócio da organização? Quem é o seu cliente? Qual o escopo da organização, ou seja, o que ou a quem ou em que campo ela busca atender necessidades? Qual a vantagem competitiva da empresa frente a seus concorrentes?
Qual a contribuição social que a empresa gera ou pretende gerar? Essas perguntas buscam determinar o motivo da existência da empresa. Por isso, é importante respondê-las ao se determinar a missão. É importante saber que, uma vez determinada a missão de uma empresa, ela pode ser mudada, mas dentro de condições específicas, como, por exemplo, quando as condições do mercado em que a empresa atua são mudadas de forma significativa. Desse modo, não mais justifica que a empresa continue com a mesma missão, porque ela estará atuando em um ambiente que demandará características diversas da empresa. Outra situação que a missão de uma empresa deve ser mudada é quando durante muito tempo não se tem observado o direcionamento apontado pela missão. Ou seja, quando a missão existe, mas não é levada em consideração por nenhum dos níveis da empresa. Nesses dois casos que acabei de citar, a missão deve ser mudada ou atualizada através de uma redefinição do negócio. Além da missão, as organizações devem ter como diretriz interna a visão. A visão de uma empresa representa onde se quer chegar. É uma declaração dos seus objetivos amplos. A declaração da missão de uma empresa deve demonstrar a maneira pela qual ela deseja ser reconhecida no futuro. Por isso, sempre será voltada para o longo prazo. Pensem em um sonho que vocês possuem para a vida. A visão para a empresa representa exatamente isso, um sonho. Mas esse sonho deve ser possível de ser realizado. A empresa não deve estabelecer uma missão que não seja possível de ser atingida. Quando, então, se alcança a visão da empresa, uma nova visão deve ser estabelecida com os novos objetivos. Assim como a missão, a visão deve ser conhecida por todos que se relacionam com a empresa. A parte interna ajudará a alcançar o objetivo e as externas precisam saber em que direção aquela empresa caminha. A visão deve ser algo a longo prazo, pois em um período de tempo mais longo, a empresa se compromete com metas mais desafiadoras. A visão também precisa ter um conceito bem claro. Assim, é importante se criar uma imagem que seja compartilhada por todos, de onde se pretende chegar. O estabelecimento de uma visão exige pensar além das capacidades atuais da organização e do seu ambiente competitivo, ou seja, estabelecer um ponto aonde se deseja chegar, levando em consideração a situação atual que se tem da empresa. Deve-se ter como objetivo algo para o futuro, mas que tenha reais condições de acontecer. Para o caso da visão, as perguntas que devemos responder para formular a visão são: como a empresa quer ser reconhecida no futuro? Quais os desafios apresentados aos colaboradores? O que a empresa quer ouvir de seus clientes? Onde a empresa estará atuando com seus clientes no futuro? Quais as principais oportunidades podem surgir no contexto em que atua a empresa? Outros questionamentos também podem ser feitos para ajudar a estabelecer a visão, mas temos questões específicas para isso. As grandes empresas possuem suas visões bastante conhecidas. A visão da Fiat, por exemplo, é ser referência de excelência em produtos e serviços automobilísticos. Já a visão do Boticário, uma empresa brasileira de cosméticos, é conectar as pessoas aos ideais de beleza, sendo a marca preferida, com rentabilidade e crescimento acima do mercado. E a visão da Avon, outra empresa de cosméticos, é ser a companhia que melhor entende e satisfaz as necessidades de produtos e serviços e autorrealização das mulheres no mundo todo. Vejam que foram citados exemplos de duas empresas de cosméticos que podem ser consideradas concorrentes, mas cada uma delas possui visões diferentes. Isso porque a visão parte dos dirigentes e gestores da empresa, ou seja, da parte interna para atender às partes externas. Já os valores das organizações são diretrizes que demonstram os princípios, crenças e filosofias
que servem de base para qualquer decisão de uma empresa. Os valores dão direção às decisões que são tomadas e aos planos. Eles precisam ser transformados em atitudes e comportamentos dentro da empresa e devem estar de acordo com a história e a cultura da organização. Depois de conhecer as diretrizes que qualquer empresa deve ter, que são missão, visão e valores, é importante lembrar que essas diretrizes devem fazer parte da formulação da estratégia de uma empresa. Isso significa que, ao formular e implementar estratégias e planos, a organização sempre deve se basear e levar em consideração a missão, a visão e os valores. Na análise do ambiente interno das empresas, além de ser importante determinar as diretrizes a serem seguidas, é necessário observar as características positivas e negativas dos processos internos, das pessoas, da tecnologia, da logística, do marketing e atendimento aos clientes. Todos esses itens que acabei de citar são chamados de diagnóstico interno, que fazem parte da análise SWOT. A análise SWOT é também chamada de matriz SWOT e abrange, além do ambiente interno, o externo. A finalidade da matriz SWOT é auxiliar na análise do ambiente, dando suporte para a compreensão das mudanças ocorridas no ambiente externo e também tem a finalidade de identificar as oportunidades que estão surgindo no mercado e incorporar isso aos planos da empresa. Além disso, ela ajuda a detectar as mudanças internas que podem afetar de forma negativa ou positiva o andamento do negócio. Para realizar a análise dos ambientes, a matriz trabalha com 4 pontos que são forças e fraquezas da empresa e ameaças e oportunidades do ambiente. A sigla SWOT representa as iniciais em inglês dos pontos que acabei de citar. A matriz SWOT também é chamada de matriz FOFA, que são as iniciais em português: forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Fazer o levantamento ou a identificação das forças e fraquezas de uma organização é identificar como está a situação atual interna. É necessário ter uma visão crítica para que esses pontos sejam identificados corretamente. As forças devem ser intensificadas, enquanto que as fraquezas são pontos que devem ser trabalhados para que se consiga melhores resultados. Essa análise não deve ser superficial, por isso, deve ser realizada por um profissional que possua visão ampla da empresa e que esteja em contato com todos os demais funcionários, porque eles ajudarão a identificar os pontos necessários. Quando são identificados pontos fortes, devemos reconhecer, valorizar e ressaltar o que se faz de bom. Porém, quando se detecta pontos fracos, devemos ter humildade suficiente para reconhecer, analisar e corrigir os erros a fim de minimizar os efeitos de longo prazo. Já as ameaças e oportunidades são relativas ao ambiente externo da organização e estão fora do controle da empresa. Envolve economia, tecnologia, meio ambiente, leis, política, fornecedores, concorrentes e principalmente o mercado consumidor da empresa. Além da organização não possuir a capacidade de mudar as ameaças e oportunidades do ambiente, conhecer esses pontos é de grande importância, porque ajudará no controle das ações internas. Quando se identifica ameaças e oportunidades, é possível conhecer, por exemplo, como os concorrentes estão agindo ou como os clientes estão se comportando em relação a qualquer mudança no mercado ou em sua própria empresa. Determinadas perguntas podem ajudar na realização da matriz SWOT. Vamos verificar algumas delas. Para a identificação das forças, ou seja, daquilo que a empresa possui como positivo ou como vantagem em relação às demais, deve-se pensar em responder perguntas do tipo: o que a minha empresa faz bem? Quais recursos únicos ela possui e que podem ser aproveitados para ter vantagem onde ela atua? Em relação ao ambiente, o que pode ser percebido como positivo para a minha empresa?
Já para a identificação das fraquezas, que são pontos internos negativos, deve-se pensar em que podemos melhorar, em que possuímos menos recursos ou recursos que precisam ser melhorados, e o que pode ser identificado por outros como as principais fraquezas da minha empresa. Quando pensamos em identificar oportunidades e ameaças, o foco das perguntas recebe outro direcionamento. Para as oportunidades, devemos pensar em quais tendências ou oportunidades no mercado podem ser aproveitadas por minha empresa? Ou o que fazer para transformar alguma força que a empresa possui em oportunidade? Para identificar as ameaças, é interessante ter questões do tipo: quais fraquezas a empresa possui que podem levar a ameaças no ambiente externo? Ou quais as ações da concorrência podem enfraquecer algum ponto forte? As perguntas que podemos fazer para estabelecer a matriz SWOT são muitas e podem variar de acordo com o nível da análise realizada por cada empresa, ou até mesmo pelo contexto que a empresa está inserida. O essencial é que as informações coletadas sejam de qualidade e ajudem na tomada de decisão e no melhor posicionamento da organização. É possível perceber que a análise SWOT se trata de uma ferramenta que auxilia em uma ampla análise ambiental corporativa, que atua como um pilar de sustentação da gestão e do planejamento estratégico de uma organização. É importante notar que, devido à simplicidade da matriz e de sua utilização, esse recurso pode ser aplicado em qualquer empresa, de qualquer porte ou tamanho, não sendo exclusiva de grandes corporações ou multinacionais. Todas as informações sobre a empresa e seu ambiente, interno ou externo, devem ajudar na tomada de decisão, mas é importante notar que nem todas as pessoas dentro de uma empresa são tomadores de decisão ou possuem autoridade para esse tipo de ação. Isso dependerá do nível de centralização ou descentralização que é adotado pela gestão da empresa. Centralizar significa reter e concentrar as decisões nas mãos dos diretores e gerentes, não dando autoridade para os níveis mais baixos tomar decisões que poderiam ser facilmente resolvidas caso houvesse a descentralização. A centralização do poder e autoridade nos mais altos níveis da hierarquia é uma realidade comum para diversos tipos de empresa. Quando uma empresa ou seus gestores são centralizadores, as tomadas de decisões se tornam muito mais difíceis e demoradas. Uma situação que poderia ser resolvida facilmente se mais pessoas dentro da organização tivessem autoridade, se torna difícil. Quando o gestor retém a tomada de decisão para si, ele faz com que a empresa se torne menos ágil, mais burocratizada e, como consequência, todos ficam dependentes daquele profissional. É como se todos os processos parassem até que determinada pessoa tome uma decisão ou autorize algo que depende somente dela. Na descentralização, cada nível da organização possui decisões específicas que podem e devem tomar. Dessa forma, não há sobrecarga e demora nas ações e decisões, e todos podem participar do processo de tomada de decisões nos diferentes níveis. Para que haja esse tipo de gestão descentralizada, é necessário que cada gestor em sua área de atuação delegue tarefas e decisões que seriam de sua responsabilidade para alguém ou um grupo específico de pessoas que possa responder para aquele gestor sobre determinado assunto ou ação que foi delegada. A delegação pode ocorrer em mais de um nível. Dessa forma, alguém que recebeu uma delegação pode passar para outro nível e realizar o acompanhamento. Existem pessoas que possuem dificuldades em delegar tarefas ou funções, mesmo estando dentro de organizações que são mais descentralizadas. Isso pode trazer uma sobrecarga desnecessária de serviços para esse tipo de profissional, que deve procurar se adaptar. Quanto maior for o porte da empresa,
mais planejado deve ser o processo de descentralização. Pois, se o diretor da empresa for centralizador, ele não terá tempo de resolver as questões mais simples e operacionais. E assim, os problemas vão crescendo e se acumulando. Não existe regra específica para descentralizar o poder na empresa. Cada administrador deve perceber que quanto mais cresce a empresa, mais aumentam os problemas e a necessidade de resolvê-los rapidamente. Para descentralizar as decisões, é necessário compartilhar o conhecimento e fazer com que todos na empresa possam agir a qualquer momento. Em geral, pequenas empresas ou empresas familiares possuem maior nível de centralização pela quantidade reduzida de funcionários ou pelo fato do dono da empresa ter iniciado todos os processos e, com o passar do tempo, não se afasta da ideia de que tudo precisa passar por sua autoridade. Mas é preciso lembrar que quando a empresa ganha porte, isso é, cresce estruturalmente falando, ela precisa descentralizar para não perder competitividade e sobrecarregar os gestores dos cargos mais altos da hierarquia da empresa. Outra questão importante na gestão das organizações e que depende diretamente da autogestão é a mudança organizacional. Para entender melhor esse assunto, podemos começar com o conceito de mudança. Mudar significa sair da zona de conforto onde nos encontramos, enfrentar o desconhecido sem medo, acreditar que a busca pela melhoria contínua é o maior incentivador da mudança na empresa. Todos os membros da empresa devem primeiramente mudar suas atitudes para que elas sejam notadas no ambiente de trabalho. No dia a dia das empresas, as mudanças podem ser planejadas ou não. Quando a mudança é planejada, é possível prever os possíveis riscos, calcular os melhores caminhos a trilhar e visualizar um cenário próspero para todos. Já quando isso não ocorre, ou seja, quando a mudança não é planejada, estamos sujeitos à sorte e no ambiente empresarial, nenhum profissional deve agir no improviso. Por isso, prever as mudanças não planejadas por meio de planejamento e acompanhamento de ações é a melhor forma de amenizar os efeitos delas nas organizações. São vários os motivos que podem causar ou gerar mudanças em uma empresa. Dentre os principais motivos, é importante citar as mudanças que ocorrem em função de legislações, inovações tecnológicas, alterações no cronograma, que geram mudanças na estrutura da empresa, imposições de mercado, que podem gerar mudanças nas mais diversas áreas de uma organização, e também podem haver mudanças em uma empresa por ela estar buscando desenvolvimento sustentável para se adaptar a alguma legislação ou ao mercado. Podemos observar que, por mais conservadora que seja a gestão de uma empresa, não há como fugir das mudanças. Elas ocorrem a todo tempo, dentro e fora da empresa. Mas existem alguns fatores que podem impedir a mudança planejada de ocorrer da forma como foi idealizada pelos gestores da empresa, influenciando de forma negativa na consecução dos objetivos gerais da empresa. Esses fatores devem ser observados e trabalhados pela administração, para que não causem prejuízos aos planos estabelecidos. Vamos então conhecer alguns pontos que podem prejudicar a realização de mudanças. As pessoas são um fator que pode, de forma positiva ou negativa, influenciar nas mudanças. Elas contribuem de forma positiva quando compreendem a necessidade da mudança e, por isso, incorporam em si e no seu dia a dia ações que venham contribuir para que a mudança planejada seja executada da melhor maneira possível dentro da organização. Por mais simples que seja a mudança a ser implementada, ela dependerá das pessoas para que executem e também para que absorvam as consequências dessa mudança. Mas, para que isso ocorra de forma tranquila, os envolvidos precisam reconhecer a mudança
como necessária e como algo que trará benefícios para si, para outros e trará também facilidade para o processo, ou que cause qualquer outro efeito benéfico, individualmente ou na coletividade. Se a mudança, então, não demonstra em si que trará algo positivo, é muito provável que as pessoas serão resistentes. As pessoas, em geral, são resistentes às mudanças porque acreditam que a forma com que fazem as coisas atualmente são as corretas. O medo e a insegurança em relação a algo novo tornam as pessoas cada vez mais acomodadas e resistentes à necessidade de mudar. Por isso, os processos de mudança que ocorrem internamente nas empresas nem sempre são aceitos com passividade e tranquilidade pelas pessoas. Não é só porque as mudanças são naturais e necessárias que serão aceitas sem contrariedade e reações por parte dos indivíduos e grupos afetados por elas. Quando se percebe que as coisas não vão bem depois de uma mudança introduzida no ambiente de trabalho, é preciso que o agente da mudança, ou seja, aquela pessoa que propôs a mudança, estude a reação das pessoas ou grupos para saber o que está enfrentando e como isso pode ser solucionado. O comportamento daqueles que resistem às mudanças pode tomar várias formas. Pode ser desde uma reação disfarçada e passiva até a hostilidade aberta. A agressividade da resistência pode ser dirigida para a mudança em si ou para aquele ou aqueles introdutores da mudança resistida. Algumas atitudes observadas podem ser apontadas como sabotagem, operação tartaruga, falta de motivação, baixa produtividade, custos crescentes, pouca colaboração, apatia e formação de panelinhas, entre tantas outras atitudes de pessoas ou grupos que podem ser sintomas de resistência a alguma mudança introduzida sem maiores cuidados. Quando se compreende que as coisas não vão bem depois de uma mudança estabelecida no ambiente, é preciso que o gestor estude a reação das pessoas e dos grupos para saber o que está criando barreiras. Algumas condições dentro das empresas podem ser muito favoráveis para o aparecimento da resistência às mudanças. Vamos conhecer cada uma delas. Pode-se esperar resistências se a mudança introduzida ou pretendida não estiver clara para quem vai ser afetado por ela. Também devem estar claros os objetivos que se pretende atingir com as mudanças para que as resistências sejam diminuídas. Outro ponto que pode gerar resistências é quando as pessoas a serem afetadas diretamente pela mudança forem obrigadas a aceitar as mudanças decididas pela gerência ou por qualquer nível acima. Também pode-se esperar a resistência das pessoas afetadas se as mudanças forem introduzidas com base em razões pessoais, como, por exemplo, opinião do chefe ou superior imediato, e não impessoais, ou seja, do interesse da empresa. Outro ponto de resistência pode ser quando as mudanças a serem introduzidas ignoram instituições grupais, como a cultura da organização, tradições ou costumes. Ainda que sempre correndo o risco de enfrentar a resistência de indivíduos e grupos em relação a mudanças a serem introduzidas, certos procedimentos por parte do agente de mudança podem ser úteis para evitar ou pelo menos diminuir os problemas surgidos. Por exemplo, é importante considerar que a resistência a mudanças poderá ser evitada na medida em que o agente de mudança auxilie os que serão afetados por ela a compreender a sua necessidade. A resistência também pode diminuir na proporção em que as pessoas afetadas tenham a oportunidade de reclamar ou expor suas opiniões abertamente sobre a mudança introduzida. Outro ponto que pode ajudar na diminuição da resistência é quando as pessoas afetadas possuem a oportunidade de participar da definição do caráter e da forma da mudança a ser implementada. A resistência será menor também
na medida em que as pessoas a serem afetadas pela mudança puderem participar do levantamento dos fatos que justificam a mudança pretendida. Podemos concluir, então, que a resistência a mudanças é um fato social com o qual os agentes de mudança precisam lidar para alcançar sucesso em suas tentativas de promover as mudanças que hoje são tão naturais e necessárias. Nas empresas, os chefes, em todos os níveis, deverão estar atentos aos acontecimentos para poder lidar com sensibilidade e eficácia com as implicações das resistências. É importante lembrar que muitos gestores já perderam seus empregos por não estarem conscientes e preparados para desempenhar de forma satisfatória essa sua prioritária função como introdutor de mudanças. Todos devemos estar preparados para a mudança. Temos que manter nossa mente aberta para a inovação, pois essa é uma das habilidades essenciais dos profissionais nas empresas atualmente. Ainda na aula de hoje, vamos estudar sobre a motivação e relações humanas no trabalho. Esse assunto está diretamente relacionado com o que acabamos de ver sobre resistência, porque se há resistências, as pessoas não estão satisfeitas e motivadas a trabalhar. Isso interfere diretamente o modo com que as pessoas se relacionam no ambiente de trabalho e irá influenciar também os resultados da empresa. A motivação é uma matéria de extrema importância para as organizações e, como tal, deve ser integrada na definição da estratégia organizacional. As organizações precisam das pessoas para atingirem seus objetivos e alcançar a sua missão e visão de futuro, assim como as pessoas necessitam das organizações para atingirem suas metas e realizações profissionais e pessoais. Por isso, é indispensável manter as pessoas motivadas e satisfeitas, para que trabalhem arduamente no alcance das metas e objetivos traçados. Vocês devem estar lembrando que falamos em aulas anteriores sobre os objetivos das empresas. Mas, para atingir esses objetivos, não basta apenas que esses sejam traçados pela gerência e que sejam conhecidos por todos. As pessoas ou grupos precisam ser induzidos a atingir os objetivos da organização, enquanto tentam também atingir os objetivos pessoais. Podemos dizer, então, que elas precisam ser motivadas. Pode-se dizer que motivar está muito próximo de induzir alguém a realizar algo. Mas é importante lembrar que a motivação é um estado pessoal e intransferível. Ninguém tem o poder de motivar ninguém. Entretanto, o líder pode e deve transmitir entusiasmo, emocionar e estimular a sua equipe. Para se ter qualidade nos produtos ou serviços oferecidos pela empresa, os administradores precisam utilizar os mecanismos adequados de motivação para os seus funcionários, mesclando sempre as recompensas materiais e simbólicas. Tal motivação resultará em produtividade com qualidade, que com certeza será percebida pelos clientes, e esses serão cada vez mais fiéis, de forma que trarão o retorno que a empresa espera. Esse processo funciona como um mecanismo que possui a participação da gestão, da empresa, dos funcionários, dos produtos e serviços e dos clientes que irão consumir. Nesse processo, é importante lembrar que nem sempre as ações que podem manter determinado funcionário motivado poderá ter o mesmo efeito sobre outro ou em relação aos grupos. Você se lembra da última vez que se sentiu motivado a realizar alguma tarefa? Consegue lembrar qual o fator principal que estimulava a sua motivação? Ninguém tem o poder de motivar ninguém. Entretanto, o líder pode e deve transmitir entusiasmo e emocionar e estimular a sua equipe. Sem motivação, as pessoas permanecem num estado de equilíbrio. Quando há um estímulo ou um incentivo que vai ao encontro das necessidades das pessoas, cria-se uma tensão, que é a vontade de agir, ou seja, gera o comportamento das pessoas ou a ação, e, consequentemente, a pessoa chega ao estado de satisfação. Para que não volte a ficar no equilíbrio e permaneça motivado, é necessário que a empresa sempre estimule e incentive o funcionário com prêmios,
bons salários, possibilidades de crescimento, bom clima de trabalho, enfim, recompensas que o façam estar sempre motivado. Quando falamos de motivação, não podemos pensar que a empresa deve motivar as pessoas somente a trabalhar mais ou a trabalhar voltado para os objetivos da empresa. Mas, além disso, os gestores devem buscar motivar as pessoas em relação a outros requisitos. Vamos conhecer alguns deles. É importante motivar diversas pessoas diferentes a se candidatarem às vagas existentes na empresa, ou seja, a fazerem parte do quadro de funcionários. Também é necessário motivar os funcionários que já fazem parte do quadro funcional a produzir mais e desempenhar suas funções com qualidade. E também motivar funcionários para que queiram permanecer trabalhando na empresa por muito tempo. Por isso, é importante oferecer um plano de carreira para que ele se desenvolva nela e outros benefícios que despertem o desejo de continuidade na empresa. Dentre as várias formas utilizadas nas empresas pelos gestores, existem duas formas consideradas muito eficazes para manter a motivação dos funcionários em alta. São as recompensas materiais e as simbólicas. É necessário fazer uso de ambas em todo o tempo de acordo com a necessidade. As recompensas materiais incluem toda a remuneração recebida em dinheiro pelos empregados. Podemos citar como exemplo comissões, bônus e as diversas formas de prêmios oferecidos pela empresa, seja como parte fixa da remuneração ou como adicional por produtividade, como a participação de lucros e resultados adotados por muitas empresas. Já as recompensas simbólicas são os incentivos não tangíveis que a empresa oferece a seus funcionários, sejam eles reconhecimento, prestígio, progresso profissional, responsabilidade, desafios e demais ações que não possuem valor material, mas que podem trazer grande satisfação para os funcionários de uma empresa e também motivação para alguma ação. A motivação, como já foi falado, surge quando uma necessidade que gera um estado de tensão é satisfeita e, a partir daí, outras necessidades podem surgir. Foi determinado, então, um ciclo motivacional para demonstrar essa situação. Vamos ver na tela. É importante dizer que vários autores estabelecem diferentes ciclos para demonstrar como se dá o processo de motivação em relação às pessoas nas organizações. Por isso, esse ciclo que está sendo demonstrado na tela é um dos exemplos, podendo haver outros formatos, mas com a mesma essência. Aqui, vemos que o processo tem início com o estado de equilíbrio do indivíduo. Nesse ponto, a satisfação é total e as pessoas se encontram motivadas quando analisamos as questões relativas ao trabalho. Mas esse estado não é permanente. Quando surge um estímulo ou incentivo que vai de encontro às necessidades individuais ou grupais das pessoas nas empresas, surge então a manifestação de necessidades, que podem ser de diversos tipos, mas relacionadas ao trabalho. Quando essas necessidades estão presentes no dia a dia de trabalho das pessoas, começa a existir então um estado de tensão que reflete no comportamento. Todas as ações serão voltadas para a satisfação daquela necessidade ou necessidades que surgiram, e isso pode atrapalhar os trabalhos que são desenvolvidos na empresa. Para mudar o comportamento e eliminar a insatisfação das pessoas, algumas ações precisam ser desenvolvidas pela gestão de maneira que as pessoas tenham suas necessidades satisfeitas e então se sintam motivadas a canalizar suas ações no sentido do objetivo geral da organização. O estado de satisfação sendo atingido, volta-se para a situação de equilíbrio interno, fechando o ciclo. Manter uma equipe motivada não é tarefa fácil, porque não existe um padrão de elementos capazes de estimular as pessoas a se sentirem motivadas em todo o tempo. Cada indivíduo, em momentos diferentes de sua vida ou carreira, se sentirá motivado por determinado elemento diferente. O equilíbrio deve então, ser buscado constantemente nas organizações. Por outro lado, cada indivíduo deve individualmente
ter no autoconhecimento uma ferramenta muito importante para buscar dentro de si a automotivação. Apesar de parecer difícil se automotivar, o profissional não deve desanimar frente aos desafios ou à própria apatia ou falta de reconhecimento das chefias. Essa força que move o profissional fará com que ele seja reconhecido mais cedo ou mais tarde, dentro ou fora da empresa, para atuar em novos projetos que são desafiadores e motivadores para cada profissional. A autoconfiança que o move é o conhecimento das próprias potencialidades e habilidades que devem ser desenvolvidas e reforçadas a todo momento por meio de estudo, leituras e principalmente da análise de suas características empreendedoras no trabalho. Quanto mais conhecemos de outras áreas dentro da empresa em que atuamos, mais é possível vermos novas oportunidades. Por isso, é tão importante que vocês conheçam como funcionam todas as áreas da empresa e não somente a financeira que vocês pretendem atuar. Aqui então, finalizamos o conteúdo de nossa aula de hoje. Na próxima semana teremos nossa última aula, em que finalizaremos o conteúdo do nosso caderno de estudos. Aproveitem essa semana para revisar o conteúdo já visto e esclarecer alguma dúvida que tenha ficado até aqui. Participem do fórum de discussão na plataforma de estudo postando comentários. Bons estudos e até a próxima aula!